E aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos novamente ao meu canal. Eu sou a Gi Galego e no vídeo de hoje eu trouxe uma série para nós analisarmos juntos. Essa série foi lançada pela Netflix agora em 2022 e enquanto eu assistia a série, o Senhor falou muito ao meu coração sobre alguns assuntos muito importantes. Sim, gente, eu vejo Jesus em todas as coisas porque Ele é todas as coisas. Ele é tudo e é tudo sobre Ele. Então eu quero compartilhar um pouquinho com vocês o que foi que eu vi, o que o Senhor falou pra mim enquanto assistia essa série. O nome da série é The House, está disponível na Netflix e se você buscar você vai ver lá que ela tem mais ou menos 1h30 mais ou menos de tempo, né? Na verdade são 3 episódios, 3 capítulos que eles publicaram aí na Netflix como um único longa, né? Porque nos 3 capítulos existe um elemento em comum que é uma casa, por isso o nome da série, né? The House. Quero analisar com vocês o primeiro capítulo. Tá bom. Bora lá então para analisar. Logo que começa então esse capítulo, eles colocaram uma frase de efeito, né? Uma frase que resume o que vai ser contado ali. E de dentro ouvia-se o tecer de uma mentira. Então essa frase ela é colocada logo de cara aí como a abertura desse primeiro capítulo e só de ler essa frase, de ouvir essa frase de introdução, a gente já tem uma noção de que a história que vai ser narrada ela é uma mentira. Então no final uma grande verdade vai ser revelada. A primeira cena que nós vemos logo que começa, né, depois dessa frase de abertura, nós temos a cena da Mabel brincando com 2 bonequinhos, com 2 brinquedinhos. Um boneco vai representar a própria Mabel e o outro boneco representa uma suposta tia. E a gente percebe que ela está na frente de uma casinha de boneca brincando e ela está simulando algo que aconteceria, né? Mais pra frente a gente vai descobrir que essa família vai receber a visita dos parentes. Então a Mabel ali, na verdade, ela estava brincando, ela estava meio que imaginando como seria receber essa visita, como que seria receber esses parentes, que a gente vai perceber que ela não conhecia, porque ela vai perguntar para o seu pai se eles eram legais. Que eles são legais? Nessa brincadeira, né, dela imitando a tia e fazendo o outro boneco sendo ela vai fazer a fala da tia, e ela fala assim: Mabel, como sua casa é linda. Então, nesse momento, a gente percebe que a Mabel, ela tem essa visão daquele chalé. Ela encara aquele chalé como um lugar lindo, ela considera aquele chalé um lugar muito bonito. E ela está satisfeita com aquilo. Bom, como eu falei, nós temos a visita desses parentes. E aí a gente já começa a ver algumas coisas importantes para o desenrolar da história. A primeira coisa importante é que quando os parentes chegam, eles fazem barulho. E esse barulho, né, dando o indício de que eles haviam chegado, vai assustar a mãe da Mabel, que está na cozinha lavando a louça. Então ali a gente já percebe que a presença da família causa um extremo desconforto para essa mãe que está lavando a louça. Quando essa família chega, a gente já começa a entender o porquê mexe com eles. Essa família é uma família extremamente crítica e muito à base de aparências. Eles chegam na casa já criticando. Aquela que seria aparentemente a mãe do Raymond, ela já chega reclamando porque parece que ao redor da casa está com muita lama e aquilo está sujando os pés dela. Então ela já chega na casa com esse espírito aí, com essa alegria para dentro do lar. Na hora que ela entra, ela já começa a criticar o tamanho da casa, a forma como os móveis são, e a criticar a bebezinha. Ela critica, inclusive, o fato de que a bebezinha Isobel é uma segunda mulher, né? Uma filha mulher e não mais um filho, e não um filho homem. Sendo que a Mabel já era uma menina, né? Então ela vai criticar tudo, gente. Ela chega criticando absolutamente tudo. Existe uma cena em que a família está sentada ali perto da lareira e então esses parentes aí que aparentemente têm uma vida mais luxuosa e mais abastada começam a apontar o dedo para tudo na casa. E é interessante porque eles só conseguem ver as questões físicas, né? Só conseguem criticar a casa. Eles não reparam em nada mais. E aí uma das críticas que vai ser feita é que essa mãe do Raymond, ela vai zombar e satirizar o fato das cortinas, que ela percebe que as cortinas foram feitas pela mãe da Mabel. E aí ela critica isso. E ela critica sutilmente, né? Ela fala: você que fez as cortinas?
E a própria Mabel é quem vai responder, né? Que a mãe dela fez as cortinas e fez também as roupinhas dela e as roupinhas da irmã. E a gente percebe que a Mabel, ela tem uma inocência muito grande, e quando ela fala isso, ela fala com muito amor e com muita admiração pela sua mãe. Ela não se dá conta de que essa pergunta era uma pergunta maldosa e que o fato da sua mãe ter feito as cortinas e as roupas era mal visto aos olhos dessa mulher. Para Mabel, aquilo era o contrário, era motivo de admiração. Então ela fala, sim, foi ela que fez minha roupa, foi ela que fez a roupa da Isobel, mostrando como sua mãe era talentosa na arte da costura. Mas isso não vai ser bem recebido dessa forma por esses familiares. Outra coisa que eles vão criticar é a mobília. Então eles vão falar que os móveis são antigos, e aí o Raymond vai defender, dizendo que esses móveis eram do seu pai, e por isso ele mantinha, né? Por isso ele cuidava dos móveis e ainda tinha eles dentro de casa. Que era uma história familiar, tinha toda uma questão emocional envolvendo ali os móveis. Quando ele fala isso, eles vão satirizar o fato de que aqueles móveis já teriam passado por lugares mais luxuosos e agora estavam ali naquele chalé tão simples e tão miserável, segundo a palavra da própria mãe do Raymond. Sim, ela vai falar que o Raymond é miserável por viver na condição em que ele vivia. Então a gente percebe que para aquela família ser miserável é não ter o luxo, é não ter toda a riqueza que eles em tese então teriam. O interessante é que isso vai realmente afetar o Raymond e a sua esposa. Eles ficam bem incomodados em serem criticados, né, pelos parentes. A esposa por ser aquela que costura para ter as coisas em casa e o marido por ser aquele que guarda móveis antigos, móveis luxuosos dentro de uma casa simples. Uma coisa importante, gente, da gente reparar nessa cena é que todo momento em que eles estão criticando a casa, o pai e a mãe, né, o Raymond e a mãe da Mabel, eles vão ficar incomodados, a crítica realmente vai afetar eles. De tal modo que o Raymond ele vai ser comparado ao seu pai. E a gente descobre nessa cena que o pai do Raymond era um alcoólatra, que deu muitos problemas, digamos assim, para quem estava ao redor dele. E o fato dele ser comparado ao pai vai incomodar demais o Raymond. A gente percebe que esse homem ele vive ali numa grande dificuldade dentro da mente dele, porque ao mesmo tempo que ele tem amor e carinho pelo pai, inclusive guarda a mobília desse pai, ele também tem uma certa recusa, né, uma certa repulsa a ser como esse pai. Afinal de contas, o pai dele era um homem alcoólatra e que provavelmente pelo contexto ali, pela conversa, causou a ruína para muitas pessoas ao redor. E ao ser comparado com o pai, o Raymond fica tão perturbado que ele começa a beber, né? E aí a gente percebe pela reação da mãe da Mabel, dizendo lá vai o seu pai mais uma vez, a gente percebe que isso já era um hábito do Raymond. Então realmente ele, ainda que quisesse tanto recusar, né, tanto ser diferente do seu pai, parece que quanto mais diferente ele deseja ser, mais parecido ele se torna. E a gente vai ver que isso se confirma no continuar da história. Agora, é importante dizer, gente, que esse incômodo tão profundo deles em relação aos comentários da família, na verdade diz muito mais sobre eles do que a própria família. E eu sei que talvez você esteja dizendo assim, Giovana, mas eles eram muito cretinos, como que olha o que eles falavam para essa família. É verdade, mas nós não podemos, gente, controlar aquilo que as pessoas dizem. Nós não podemos mudar o que as pessoas dizem sobre nós. O que nós podemos mudar é a forma como nós recebemos essas críticas, essas opiniões a nosso respeito. E o Raymond e a mãe da Mabel vão mostrar que eles tinham uma identidade extremamente frágil e muito pautada na opinião alheia, porque eles tinham uma vida digna. Eles tinham uma vida com unidade, com amor dentro daquele chalé. A gente percebe essa união na casa. Tanto é que a Mabel é uma criança muito feliz naquela casa. Mas eles estavam tão sujeitos à opinião, tão abertos a serem atacados, né, por outros, que eles não vão olhar para nada disso e vão se perturbar com esse tipo de crítica. E isso vai levar eles a tomarem decisões extremamente irracionais e desastrosas. Aqui fica uma coisa importante pra gente trazer para a nossa vida. Nós, quando não temos a nossa identidade firmada, ou seja, quando não sabemos quem somos, quando não confiamos em quem somos,
nós somos facilmente manipulados pela opinião alheia. Tudo nos afeta, tudo nos dói, tudo nos machuca. E pode ser que realmente algumas críticas elas sejam realmente extremamente venenosas e machucam. Mas quando a nossa identidade está firmada, é muito mais difícil esse machucado se ampliar, sabe? E é muito mais difícil você tomar alguma decisão se baseando nessa ferida. Pode até ferir por algum momento, mas quando a sua identidade está firmada, você consegue cicatrizar, você consegue cuidar daquela ferida e ela não vai interferir nas suas decisões futuras. Talvez você esteja se perguntando, Gi, mas eu não sei qual é a minha identidade. Mas na verdade a palavra identidade, ela carrega um prefixo idem, que pressupõe ser semelhante a, igual a. Então, na verdade, gente, identidade não é quem você é em relação à exclusividade, mas identidade é com quem você se parece. E dependendo do meio em que você está, você pode se parecer com diferentes coisas. O problema é se parecer com coisas voláteis, coisas que podem mudar, porque aí você pode ter a sua identidade alterada o tempo inteiro. E essa instabilidade causa muito sofrimento e inclusive faz com que você tome decisões erradas. A palavra de Deus fala que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, a quem nós nos assemelhamos? A Deus. Essa é a nossa identidade. Somos filhos de Deus, nos parecemos com Deus e isso vai ditar todo o restante. Quando a sua identidade está firmada em Deus, em Jesus Cristo, porque você entendeu que você foi feito à imagem e semelhança de Deus, você consegue ter mais firmeza, raciocínio e força espiritual e emocional para não se deixar ser abatido pelas opiniões ou pelas circunstâncias externas, né? A família ali do Raymond, ela representa isso, as circunstâncias externas. Não somente pessoas, mas o contexto, sabe? Aquilo que está na moda, o padrão, a tendência, aquilo que te exigem, ainda que subjetivamente. É interessante porque são os parentes do Raymond. Não é uma pessoa específica, mas é uma espécie de multidão. É como se fosse um grupo sem cara, sabe? Então isso faz menção a uma circunstância externa que te pressiona a ser algo que você começa a acreditar que realmente você precisa disso para se encontrar, para saber quem você é e para encontrar a sua felicidade. Mas isso é uma grande mentira. Então é o seguinte, se a sua identidade está firmada naquilo que você faz, como por exemplo a sua profissão, os seus projetos, a sua carreira, sinto lhe informar, mas você está completamente vulnerável. Por quê? Porque tudo isso pode mudar. De um dia para o outro você pode mudar de carreira, porque você quer ou porque você foi forçado pelas circunstâncias, pelo contexto, pelo cenário político, pela crise econômica. E aí? Você vai entrar numa crise existencial, porque você baseou toda a sua identidade na sua profissão, na sua carreira. Se a sua identidade está afirmada no seu relacionamento, na sua namorada ou no seu namorado, você está completamente vulnerável, porque relacionamentos podem acabar. E aí, uma vez que esse relacionamento se desfaz, você entra numa crise, você desencadeia uma depressão, você tem um transtorno de ansiedade, você desenvolve uma síndrome do pânico, porque pode ter colocado uma expectativa, uma pressão muito grande em um lugar que não deveria ter colocado. Portanto, ter a identidade firmada é extremamente importante para não ficar sendo levado por qualquer brisa que passe, mas ter foco e discernimento e entendimento sobre o que realmente é importante para a sua vida. O Raymond e a sua mulher não tinham essa identidade tão firmada assim. O que vai acontecer?